Esperava um pouco mais da seleção brasileira. Muito longe, mas muito longe de ser um time que possa lutar. O futebol foi muito ruim. Um primeiro tempo péssimo. Do Ancelotti, errar uma análise. O trabalho do Carlo Ancelotti nesse momento deixa muito a desejar. É muito preocupante. Carlo Ancelotti, por que você não colocou o Endrick nessa partida? O cenário era bem preocupante. O Brasil não jogou uma grande partida, mas... Sendo que o centroavante jogou muito mal. Olha só o que o Galvão falou. Uma sensação um pouco de frustração. É uma acusação dentro da seleção brasileira que é culpa do Ancelotti, sim. Técnico do gabarito do Ancelotti é muito preocupante. Não dá pra ter acontecido isso e o cara ficar quieto. Um primeiro tempo péssimo. É uma das coisas mais nojentas que acontece na seleção numa Copa. Eu gostaria de conversar com vocês hoje dizendo que bela vitória da seleção brasileira. Teve tudo para ganhar. O Marrocos começou jogando melhor, é um time de primeiro nível. Tanto que esse confronto de Brasil com Marrocos é o único confronto nessa primeira fase de Copa do Mundo onde se enfrentam dois do top 10, do top 10. O Brasil é o 6º no ranking e Marrocos é o 7º no ranking. Então eles começaram jogando melhor que o Brasil, o time brasileiro parecia meio preso em campo. O Casemiro talvez tivesse com algum problema, espero que esteja bem, não sei se passou mal, tanto que saiu no intervalo para a entrada do Fabinho. Mas depois que também fez o gol, não criou nenhuma oportunidade mais a seleção do Marrocos. O Brasil foi e começou a se destacar o melhor jogador da seleção brasileira hoje, e que acabou sendo premiado como o melhor do jogo. O Vini Júnior, que mostrou que está realmente numa forma muito boa para essa Copa do Mundo. Fez um golaço, um gol absolutamente espetacular. E depois fez uma jogadinha de fundo, botou na cabeça do Igor Thiago, ele escapou a cabeçada. Fez uma jogada de linha de fundo, botou no pé, era só para dar o chute e saiu fraco o chute. O segundo tempo do Brasil foi muito melhor, o Marrocos parou, morreu em campo. Apesar das substituições, parecia um time exausto. O Brasil dominou. As mudanças que o Ancelotti fez no segundo tempo foram muito boas. O Danilo tem mais personalidades, tem mais força mental e fazia mais a saída de bola pela direita, que faltou um pouco para o Ibanez, faltando para o Ibanez, faltou para a seleção brasileira. Depois a entrada do Fabinho, porque não estava bem realmente o Casemiro, mas a entrada que fez mais diferença foi o Matheus Cunha, porque o Luiz Henrique eu esperava um pouco mais, que ele partisse para cima dos adversários, jogada que ele gosta de driblar, e ele acabou não fazendo nenhuma. Mas o Matheus Cunha entrou muitíssimo bem, acho difícil que ele fique fora do jogo contra o Haiti. Entrou bem na marcação, ele faz o terceiro homem do meio campo, ele atacou, ele enfiou, ele deu chance de gol para os companheiros, jogou muitíssimo bem. Então, mais uma vez, o segundo tempo do time do Ancelotti é melhor do que o primeiro. Mais uma vez, ele muda melhor no segundo tempo do que escala o time no primeiro. É meio brincadeira, mas acaba sendo verdade. Então, agora a questão é a seguinte. Vai classificar? Vai. Primeiro do grupo. Se tivesse ganho hoje, eu já estaria afirmando, vai ser primeiro do grupo. Então, agora, nós temos um jogo da Escócia com o Haiti. Não interessa muito, não. Depois, na segunda rodada, o Brasil joga com o Haiti. Tem que enfiar um monte de gol. Porque o saldo de gols pode definir quem será o primeiro do grupo. Então, ele tem que fazer esses gols, ver o que vai acontecer no jogo de Marrocos com a Escócia e depois ir jogar com a Escócia já numa situação mais tranquila, obrigando a seleção do Marrocos de fazer mais gols do que o Brasil em cima do Haiti, porque o saldo de gols tem tudo. Se os dois ganharem os dois jogos, o saldo de gols tem tudo para definir quem será o primeiro. Então fica assim uma sensação um pouco de frustração. Eu esperava um pouco mais da seleção brasileira, esperava uma vitória. O Brasil não jogou uma grande partida, mas jogou o suficiente para ganhar o jogo. Perdeu as oportunidades, ficou no 1-1. Vamos ver agora o que acontece. Mas eu ainda acredito na seleção brasileira. Aquele torcedor da seleção brasileira que só se liga no futebol na época da Copa do Mundo, que mal acompanhou o que vinha sendo feito, o trabalho, o desenvolvimento da equipe, a evolução ou não, ficou surpreso. Mas quem acompanha os nossos comentários não ficou surpreso. O Brasil mostrou aquilo que se esperava, um time que não é um time. A seleção brasileira está muito aquém daquilo que se espera de uma seleção que vai brigar pelo Hexa, como insistem em dizer. Pode acontecer do Brasil evoluir na Copa do Mundo e ser competitivo? Pode, o futebol permite isso, mas o estágio é muito embrionário, é muito inicial. O Brasil está muito longe, mas muito longe de ser um time que possa lutar pelo sonhado hexacampeonato.
Tem uma defesa montada, sólida? Não. Meio campo? Não, de jeito nenhum. E o ataque? O ataque tem talentos. E um talento do Vinícius Júnior salvou o Brasil de uma derrota. Porque o gol acontece aos 32 minutos do primeiro tempo, quando o Marrocos vencia por 1-0, dominava o jogo, o Brasil não finalizava desde os 20, pouquinho antes do gol, com uma finalização do Paquetá, logo depois saiu o gol da equipe norte-africana, e o Brasil não assustava, não criava nada, e o Vinícius foi lá e tirou um coelho da cartola. E ainda dizem que ele não joga bem na seleção. Ele tirou o coelho da cartola e salvou a pátria brasileira, porque se o Brasil continua naquele 1-0 contra, o cenário era bem preocupante. Vamos que vamos, o Brasil não tem conjunto, não tem coletivo, não tem um time na acepção da palavra, está muito longe disso. O trabalho do Carlo Ancelotti nesse momento deixa muito a desejar, muito a desejar. Vamos ver o que acontece contra o Haiti, depois contra a Escócia, enfim, mas o Brasil está bem aquém daquilo que os pachecos, especialmente, imaginavam ou esperavam. E não parou por aí. Olha só isso daqui que tá deixando todo mundo assustado. O futebol foi muito ruim. Um primeiro tempo péssimo, que só teve aquela jogada individual do Vinícius, que fez um golaço, empatou o jogo. Mas fora isso, o domínio foi totalmente de Marrocos. Posse de bola, toque. Em alguns momentos colocou o Brasil na roda, fez 1-0, poderia ter feito 2, 3, porque dominou mesmo a partida. Eu acho que o Carlo Ancelotti escalou mal e depois mexeu mal também. No intervalo já teria tirado o Igor Thiago e colocado o Endrick, que não entrou na partida, e teria tirado o Rafinha também e entrado com o Ryan. Eu acho que são dois garotos que estão pedindo espaço. O Endrick é super decisivo, vem jogando bem. Eu não entendo e não consigo entender por que o Ancelotti não colocou o Endrick na partida, sendo que o Igor Thiago foi muito mal e ele deslocou o Rafinha para dentro. Ele não quer falar sobre jogadores individualmente, ele só quer falar da equipe, mas ele, como treinador da seleção brasileira, deveria responder essa pergunta para quem quisesse, para o torcedor brasileiro principalmente. Carlo Ancelotti, por que você não colocou o Endrick nessa partida, sendo que o centroavante jogou muito mal? O questionamento, a provocação da Gia, ela é muito pertinente. E lógico que aqui ninguém passa. Aqui a gente elogia quando é para elogiar, critica quando é para criticar, como deveria ser sempre. Mas um técnico do gabarito do Ancelotti errar uma análise de deixar o Igor Thiago 15 minutos jogando no segundo tempo é muito preocupante. É só esse o ponto. Lógico que ele tá lá para tomar decisões e ele é muito mais gabaritado do que a gente. Mas ele errar numa análise dessa, cara, o Igor Thiago, ele tava a passeio no jogo. Ele não acertou uma pressão, ele não acertou uma tabela, a cabeçada que ele tinha o visual. Eu fiquei nessa dúvida também ao vivo, e o Wilson agora falou, ele tava inteiro na bola, eu fiquei na dúvida ali. Então, assim, ele ter jogado 15 minutos, assim, foi algo bem preocupante para a sequência da Copa do Mundo. E aí, nação, cara, que decepção a estreia da seleção brasileira. Tinha tudo para ser uma boa estreia, tá pegando um adversário bom. Semifinalista de Copa do Mundo é difícil, mas foram vários erros e erros bobos. Concordo muito com o VSR quando ele fala, deixou o Igor Thiago no segundo tempo, 15 minutos, o cara não jogando nada. O Igor Thiago foi convocado para ter um jogador de frente com característica que o Brasil não tinha. Aquele centroavante alto, de repente colocar uma bola aérea, um cara que sabe brigar ali para tentar ganhar dos zagueiros. A única chance que ele teve, que ele entrou lá para fazer isso, ganhar na bola aérea, ele erra o cabeceio, o cara já tinha que ter tirado. Tinha que ter voltado no intervalo para a segunda etapa sem o Igor Thiago. E mesmo assim ele optou em deixar o cara em campo, onde ele jogou muito mal. E a gente já tinha falado isso, já tinha cantado essa bola contra o Egito. Ele teve 3 oportunidades criadas pelo ataque da seleção, que não cria tanta oportunidade assim, bola no pé dele e ele perdeu os gols. O mesmo aconteceu contra o Marrocos quando estava 0-0. O Ancelotti decepcionou muito porque ele apostou em situações que o campo mostrou para ele nos amistosos, na preparação, que não ia rolar. Ibanez tentando apoiar o ataque, não é a dele. Se for pro Ibanez jogar na lateral da direita, ele vai precisar jogar defensivamente. Ofensivamente, vai ser aquele horror que a gente viu. Casemiro de volante, pesado, cansado, fisicamente mal. Não colocou o Endrick. Assim, não vai dar para defender. Vai pegar agora o Haiti, deve ganhar fácil. Escócia também, deve ganhar tranquilamente. E depois, e se o Brasil ficar em segundo, vai lá para outra chave, pode pegar a Holanda e pode se complicar. Então assim, rapaziada, de verdade, foi uma baita decepção. Mas você achou o quê? Quero saber, ó, através dos comentários embaixo desse vídeo. Mas antes de você opinar, inscreva-se no nosso canal. Aqui você acompanha a Copa do Mundo, tudo resumido, tudo certinho, sem ficar procurando muitos vídeos. Aqui a gente resume tudo. Valeu, até a próxima.